Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de Geografia. Bem, no nosso item 24, o item passado, a professora explicou um pouquinho a respeito das migrações em território nacional, tá? Hoje, o nosso item 25, ele fala sobre a industrialização e a urbanização no Brasil, tá? Algumas coisas nós já vimos antes, tá? Mas vamos lá. Bem, a industrialização, tá, pessoal? O que é de fato a industrialização? Bem, eu coloquei a definição para vocês aqui que eu achei legal. Corresponde ao arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e o capital transformam matérias-primas em produtos o quê? De consumo. Então, lembrando que a professora aqui já falou que a indústria, ela ocupa o quê? Ela ocupa o segundo setor da economia. Vamos relembrar. A primeira é a matéria-prima, né? A extração de matéria-prima, a segunda indústria e a terceira serviços, tá ok? Então, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor da economia brasileira, ok? Bem, então aqui, o que a industrialização ela causou no território nacional, tá? É isso que a gente tem que analisar, tá? Bem, aqui, ela é a sua apostila traz que ela é uma das principais transformadoras do espaço geográfico. E nós falamos aqui inúmeras adversidades que o Brasil passou que levou a isso, tá? Então, o que ela altera? Aqui eu citei para vocês o quê? A questão primeira coisa, fluxos populacionais, que foi a questão das migrações que nós falamos, a questão das pessoas buscando novas oportunidades de vida, novos empregos, tá? Nas cidades. Por quê? A industrialização, ela é o quê? Ela é urbana, são onde as indústrias estão, né, nos grandes centros. Bem, então o que ela faz aqui também? Reorganiza as atividades no contexto da sociedade, porque ela altera o comportamento. Não é mesmo? Então, a partir do momento que há um grande fluxo a partir da industrialização, o que acontece? A cidade, o meio urbano, ele se altera para acomodar isso. Tá? Nós também já falamos disso. Bem, e promove a instrumentalização das diferentes técnicas e meios técnicos. Porque o que acontece? Conforme a necessidade da economia, tá? A educação é uma das áreas que se volta para isso. Por exemplo, através da indústria, nós ouvemos o que? A necessidade da formulação de cursos profissionalizantes. Então, foi esse boom da área técnica, surgiu por causa de quem? Da industrialização, tá? Então, ela alterou muito, tá? O meio urbano e também o rural, tá, pessoal? Bem, mas a principal aqui característica que a industrialização trouxe foi o quê? A comunicação e o transporte. Por quê? Porque a partir do momento que você produz, né? Você tem que dar um jeito do quê? De vender e de escoar essa produção. Também é um dos nossos próximos temas, tá? A questão do transporte é fundamental. Então, não adianta você ter o transporte e não ter, por exemplo, vias, rodovias, meios de escoar essa produção, tá? Então, uma coisa vem a outra. Então, ela estimulou muito o desenvolvimento nas áreas, nos centros aonde elas foram instaladas, tá? Bem, esses fatores aqui também foi que nós falamos um pouquinho no começo da disciplina de geografia, a questão da globalização. E a indústria aqui, como que ela age, né? Como que é? Consumo em escalas que vão do local para o global, tá? Então, no Brasil aqui, além das importações, nós importamos muito, né? Nós também vamos falar sobre isso, mas também nós consumimos muito em território nacional, tá, pessoal? Agora, na atualidade, nós temos aqui um probleminha da questão da carne, né? Que todo mundo aí tá vendo a questão da mídia, o aumento, né? Um aumento no valor da carne, do preço da carne, porque nós estamos importando muita carne, né? Então, automaticamente, o preço aqui em território nacional, ela sobe, né? Felizmente, né, pessoal? Bem, então, nós temos aqui a urbanização para fazer esse contraponto, tá? Nós vamos relacionar os dois temas.
A urbanização, a professora também já falou para vocês, eu trouxe uma foto daqui do Rio e uma de São Paulo, tá? Bem, por meio da industrialização e sua ampla difusão pelo mundo, o que aconteceu? A urbanização cresceu. Então, a industrialização, ela foi um instrumento para que houvesse o quê? O boom da urbanização. E lembra que eu falei para vocês a questão da diferença dessa urbanização, desse processo de urbanização entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento ou emergentes? Então, são processos diferentes de urbanização. Lembra que eu falei para vocês que a questão dos países desenvolvidos, eles se prepararam e foi um crescimento, vamos dizer assim, tranquilo, moldado e esperado e planejado. Já nos países em desenvolvimento ou emergentes, ele foi muito rápido, então ele foi descontrolado e desorganizado. Então, nós temos diferenças aí das questões dos problemas urbanos, tá? Dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos, que foi que eu falei para vocês a questão da distribuição e do valor, por exemplo, do centro da cidade, tá? Nos países desenvolvidos, quem tem maior renda pode pagar por um transporte público, pode pagar por uma residência, pode pagar por uma moradia, né? Uma estrutura um pouco mais cara, ele vai o quê? Comprar na periferia, longe do centro, que são os bairros nobres. Já no país em desenvolvimento ou emergente, no caso que é o Brasil, o que acontece? Aconteceu ao contrário. As pessoas que têm um maior poder aquisitivo se instalaram no centro, justamente no centro. Então, a periferia, ela cresceu em volta. Que são as pessoas que precisam de um acesso facilitado ao transporte, não é mesmo? Que precisam, às vezes, não tem condições de pagar por uma moradia própria. Então, esse é um contraponto que a professora já falou e nós revemos aqui. Bem, a aula passada eu também expliquei para vocês e falei que cerca de 85% da população brasileira, e elas se encontram o quê? Nos centros urbanos, nas cidades. Isso não acontece só no Brasil, isso é no mundo, tá? Então, com o mundo praticamente urbano, tá? Então, o que acontece nos grandes centros, né? Como consequência, tornam-se cada vez mais povoadas, que foi o que nós falamos aqui, a questão da muita gente, né? Então, isso traz consequências, né? E a maioria delas ruins. Bem, então, como que esses dois processos, eles se relacionam, tá? Bem, através da industrialização das cidades pesada, como eu também falei aqui, é claro que nós temos em território nacional, nós temos grandes polos, centros industriais, mas isso está também abrindo portas para outras regiões, como eu falei, a questão do Nordeste, do Norte e a questão do Centro-Oeste, tá, pessoal? Por que isso aconteceu? Porque as cidades se estagnaram. Muita gente para pouco espaço, pouco emprego, a questão da informalidade crescendo, tá? Então, aqui nós temos o quê? Qual que é a questão X da questão? Do termo industrialização versus urbanização. É o crescimento acelerado das cidades, tá? Aqui no Brasil isso é um grande problema, né? Porque nós temos aqui, com problemas ambientais e sociais que vocês já sabem, a questão do emprego, a questão da moradia, a questão da educação, dos investimentos na educação, né? A questão do emprego, da informalidade. Então, assim, os problemas ambientais são inúmeros, né? Quanto mais pessoas, mais lixo produz. E não são todas as cidades, os grandes cidades que conseguem dar destino correto a todo o lixo produzido, tá? As questões sociais que nós falamos, que nós podemos citar, seria a questão da violência, né? Então, às vezes não há emprego, então abre espaço para a questão da violência, né? Nos grandes centros. Além da ausência da infraestrutura, tá? Que é perceptível que grande parte da população carente, ela precisa de uma estrutura digna de moradia, e isso não acontece nos grandes centros, né? A questão do esgoto também, água potável. E aqui nós temos a questão também, que eu queria chamar a atenção para vocês, a questão do crescimento da periferização. O que é isso? É o crescimento das favelas, tá? Então, nós temos no Rio de Janeiro, como mostrando na foto aqui,
nós temos um problema muito grande, né? Que acontece, você tem os bairros nobres e atrás, praticamente, cada bairro nobre você tem uma favela, né? Porque essas pessoas, elas querem trabalhar perto de onde elas moram, elas querem ter acesso a um posto de saúde melhor, elas querem ter acesso, muitas vezes, à praia, então elas não ficam distante, né? Bem, então aqui, o que que acontece? Além do trabalho informal, né, o excesso de poluição e tudo mais, o seu material traz o quê? Estima-se que até 2020, que nós teríamos ano que vem, né, já estamos aí chegando, quase 900 milhões de pessoas viverão em favelas, tá? Então isso é um problema social muito grande. Então ele vem um desenvolvimento econômico expressivo, né, válido, importantíssimo para a questão do desenvolvimento econômico do país, porém ele traz consigo todos esses problemas sociais, que até então as cidades brasileiras, algumas, conseguem remediar ou diminuir, não é mesmo? Bem, nosso próximo tema, ele fala sobre o que? A estrutura fundiária brasileira e a questão da reforma agrária, para a gente complementar esse assunto, tá? A respeito da urbanização e industrialização. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.